tudo isso, essas carências, todas, de todas as ordens, que você veja, se eu estou falando, você vê que é uma carência de civismo, é uma carência de qualquer ideia de protagonismo político. A política para eles é uma coisa completamente abstrata, são as pessoas, o que vale são as pessoas. E aí como é que você vai dizer que não são as pessoas? Né? Que também as pessoas sim importam, mas importa se elas têm um programa político X, um programa político Y, etc. Né? Isso tudo é muito abstrato, porque as histórias, a vida delas, da avó, da bisavó, do vizinho, da cidade, da localidade, é tão precária. Essa precarização, esse conjunto de precarizações, não pode formar uma subjetividade esperançosa, né? A vida não, ali é dura, né? É muito dura. Na Serra do Cariri, nos arredores de Crato, no Ceará, uma entrevistada diz que, quando era criança, precisava roubar tempo da rotina de trabalho para poder brincar. Ela ia cuidar das cabras e aproveitava para passar uns minutos com as bonecas de sabugo escondida dos pais. O depoimento inspirou o título do novo livro de Alessandro Pinzani, professor de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, e Valquíria Leão Rego, professora titular do Departamento de Sociologia da Unicamp. Vidas Roubadas investiga como a extrema pobreza produz um sofrimento social profundo em milhões de pessoas no Brasil, sofrimento que, para os autores, poderia ser evitado. Na obra, os pesquisadores apresentam entrevistas com 5 mulheres e um homem cujas vidas foram marcadas pela extrema pobreza. A Valquíria, convidada dessa semana do Ilustríssima Conversa, fala sobre os achados da pesquisa de campo em regiões do país esquecidas pelo Estado, explica como o conceito de sofrimento social ajuda a pensar a pobreza no Brasil e como políticas públicas como o Bolsa Família, tema de um livro anterior dos autores, ajudaram a amenizar essa situação. Na nossa conversa, a Valquíria também discute como a luta diária pela sobrevivência e a humilhação social a que as pessoas na extrema pobreza estão sujeitas criam entraves à organização política e minam o próprio futuro da democracia brasileira. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Valquíria, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, o Vidas Roubadas está sendo publicado agora, 12 anos depois do Vozes do Bolsa Família, que teve uma grande repercussão na época, porque vocês ouviram as beneficiárias do programa e tentaram entender como receber o Bolsa Família transformou radicalmente as condições de vida delas, das famílias delas, E entre um livro e outro, você e o professor Alessandro continuaram fazendo trabalho de campo, continuaram fazendo entrevistas, Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho que vocês vêm se dedicando há tantos anos e que deu origem agora ao Vidas Roubadas. Olha, nós fazemos entrevistas que a gente chama de entrevista aberta. Ela tem só um roteiro. O que você acha disso, daquilo, sim ou não, Então, a entrevista aberta, ela necessariamente é muito longa, porque o entrevistado é que, digamos assim, organiza o tempo, e você tem que respeitar esse tempo. Às vezes é muito pequeno e às vezes é muito longo. Depende muito da pessoa, e do clima que a gente possa conseguir, Às vezes você até inibe, às vezes você tem que insistir, voltar mais vezes. Por isso que a gente demora tanto para fazer, um livro, por exemplo, Porque nós viajamos, a gente viaja por regiões rurais, principalmente nós viajamos por essas regiões, como no primeiro livro, mais esquecidas, que foram durante muito tempo abandonadas pelo Estado. Então, nós chegamos nas cidades, a gente sempre antes faz contato com alguém que possa nos ajudar, apresentar-nos às pessoas, dizer onde elas moram, onde elas se encontram, se elas podem receber, é melhor ir durante a semana ou no fim de semana. Então, todos esses detalhes a gente tem que se informar antes, não ir em festas religiosas, tipo Páscoa, que daí ninguém vai nos receber. Tem várias questões, inclusive regionais, festas regionais, locais. E no Nordeste tem
uma porção de festas que a gente aqui não sabe nem que existe, mas existe lá. A gente tem, digamos assim, por dever, né, de pesquisador, de ter muita calma para entrevistar, de tentar criar o máximo possível um ambiente de quem não está querendo ficar especulando sobre a vida, mas tem que explicar o que a gente está fazendo e às vezes não é fácil, né? O que somos, né? Chegar no sertão e dizer, sou professora da Unicamp, isso tudo não tem nenhum sentido. Então, não, e também não sou do governo, porque o medo é que se você seja do governo e que vai tirar a bolsa delas, né? Mas esse foi o clima do primeiro livro. Então, a gente precisava esclarecer para nós mesmos qual era o sentido do programa, o que acontecia com a vida delas, com a subjetividade delas, e aí estão descritos lá no primeiro livro, que já tem 12 anos. E realmente, como você lembrou, foi uma surpresa muito agradável, mas foi uma surpresa realmente. Nós não imaginávamos a repercussão que teve e o tipo de leitor que nós imaginávamos que seria só acadêmicos, né? Não, ela foi lida por gente muito diferenciada, assim, por juiz de direito, por médico, por pessoas outras que a gente não tinha no horizonte como possível leitor daquele tipo de trabalho. Aí, o segundo livro, que agora vai ser lançado, é o seguinte, ele muda o foco. Nós já sabemos mais ou menos o que a Bolsa significou, ela também se transformou de então numa questão política muito importante, né? Mas tinha um tema que ainda não tinha entrado no Brasil, mas já entrou muito fortemente na França, nos Estados Unidos, no Canadá, que é o tema do sofrimento social, que é o tema desse segundo livro. Porque ao estudar teoricamente o tema, né, sobretudo feito pelos franceses, que fazem isso muito bem, nós queríamos entender por que o sofrimento social passa meio desapercebido por todo mundo, inclusive pela própria academia. Porque parece que quando você está estudando a pobreza, é uma coisa óbvia. Pobre é pobre, vive num mundo de carências, então ele sofre. É como se fosse uma obviedade dizer isso. Mas nós percebemos que não é uma obviedade. Porque a gente queria entender o que é sentir esse tipo de sofrimento. Por quê? Porque esse sofrimento pode ser evitável, política e socialmente evitável. A partir disso, e não só disso, e todo um debate que estava bastante forte fora do Brasil, nós estudamos isso, que é uma literatura bastante pesada, né? E aí nós começamos a perceber, que parece óbvio, mas ela não é, que o modo de sentir o sofrimento ele não é igual. Nenhum sofrimento é igual. Não há povos que sofrem e você faz uma característica geral, mas tem uma questão, ele é um sentimento muito forte nas pessoas pobres, desse tipo de pobreza, que é a extrema pobreza, que é a carência quase absoluta das necessidades básicas, comida, casa, etc. Mas é um sofrimento que tem uma porção de questões, como humilhação. Aí fomos estudar os filósofos morais que discutiram essa questão da humilhação e o quanto ela é paralisante. Um humilhado, um sofredor social que vive num mundo de carências, ele tem um sentimento de inferioridade muito grande. Então, ele dificilmente se torna um demandante de direitos. E aí, ao não se tornar um demandante de direitos, ele se torna mais ou menos invisível para o restante do país, inclusive para o Estado. Como é que o Estado pode saber o medo que elas têm da gravidez? Quando as pessoas pensam o contrário, não, elas vão ficar grávidas para ter mais filhos e ganhar aumento da bolsa. A classe média faz essa coisa chapada, né? Não, é o contrário do preconceito. Há um medo muito grande, porque a experiência do parto para as mulheres é uma experiência muito difícil. No caso delas, que tem uma memória da avó, da bisavó que morreu no parto, das dores terríveis. Essa memória as persegue dia e noite. E a pouca clareza que elas têm de por que engravida é impressionante, mas tem.
essa dificuldade de entender, dizem coisas inacreditáveis, né? Pega pelo sangue. Então é um sofrimento que, além de ele paralisar, ele impede o conhecimento, impede o esclarecimento sobre si mesmo. E eu queria continuar nesse tópico, né? Porque quando a gente fala em sofrimento, muitas vezes a gente pensa em sofrimento psíquico, né? Vocês mencionam no livro trabalhos, por exemplo, da Maria Rita Kell, do Christian Dunker, que olham para esse aspecto na classe média brasileira, mas vocês estão trabalhando com outro tipo de sofrimento que é diferente desse, né? Tem sobreposições, mas tem diferenças. Então, para a gente continuar um pouco, né, nessa explicação do que vocês estão entendendo por sofrimento social, né? O que aproxima com essa ideia de sofrimento psíquico, o que distancia, o que tem de particular, né? Enfim, quando a gente pensa em sofrimento social. Nós fizemos questão de esclarecer que nós não tínhamos competência, não é a nossa área o sofrimento psíquico. Não somos psicólogos ou psicanalistas, psiquiatras, nada disso. Nós estamos tratando de um sofrimento que poderia não existir. Se tivesse políticas públicas há muito tempo, se tivesse políticas públicas culturais, inclusive políticas públicas de informação nutricional, porque um sofrimento que você não pode evitar é diferente. Claro que o sofrimento social, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de humilhação que transforma a pessoa como se ela não fosse, ela já vai dizendo, eu sou uma qualquer uma, eu não sou quase que diz, não sou uma pessoa inteira, né? Esse tipo de sofrimento, claro que ele se transforma também em sofrimento psíquico. Tanto é que nós percebemos muitos casos de depressão profunda, de mulheres muito jovens com pressão alta e com depressão. A depressão é muito, muito frequente. Em alguns casos nós nem pudemos fazer entrevista, que a pessoa não queria falar, e falar de si mesmo para um estranho, como éramos nós, era difícil. Muito mais difícil contar intimidades. Algumas, o Alessandro tinha que sair da sala, ficava só eu, e vamos conversar de mulher para mulher. Então, aí eu podia fazer certas perguntas, né, mais íntimas, digamos. Então, é um sofrimento específico. Por quê? Porque o sofrimento social, nossa proposta, de acordo com nossas leituras e tal, ele tem que ser uma categoria política, ele tem que ser pensado como categoria política. O sofrimento social é uma categoria política. Por que é uma categoria política? Porque eu estou falando de um sujeito que é impedido de ser sujeito. É porque toda a vida dele é tecida de humilhação, é tecida de carência. Então, a ideia de que ele é um nada, enfim. Agora, com essas religiões, quase todas têm um caráter muito forte de você é assim porque você mereceu. Às vezes é dito isso. Deus dá para quem merece. Aí entrou outra informação aí, ou um componente muito difícil de lidar. Se Deus dá para quem merece. Aí eu dizia assim, bom, mas a Bolsa Família foi dada por Deus ou foi uma determinada situação política, um determinado tipo de governo? Aí elas um pouco confusas, mas acho que a palavra mais forte é essa Deus dá para quem merece. Né? Mas isso é mais recente, eu ouvi mais recentemente. No começo eu não ouvia isso. Então, a sua questão nós fazemos questão de dizer, olha, é um sofrimento específico, ele é diferente. Ele pode ser até a causa de vários transtornos psíquicos, mas nós não vamos tratar disso, que não é da nossa competência. Mas nós queremos descrever essa vida sofrida. Aí você vai ver, apanhou demais na infância, as surras da infância. Então você tem um sofrimento infantil. Depois você tem o sofrimento de ser mulher. Normalmente o casamento o sofrimento matrimonial é muito grande. Por que ele é muito grande? Porque significa ter filhos, ficar grávida, é como se fosse um destino inevitável. Então, o destino ter filhos não é nunca uma escolha. Escolha é para mulher de classe média. Agora, o SUS começou a dar pílula, comprimidinho, como elas dizem. Ela diz, se eu soubesse desse comprimidinho,
eu não teria tido tantos filhos. Às vezes com 30 e poucos anos, tenho 6, 7 filhos, né? Um atrás do outro, aquela criançada, né? Então, essa é uma conversa que eu ainda quero fazer com elas em lugares diferentes. O que é uma mulher mais urbanizada, por exemplo? Mas é o seguinte, para não me perder, a especificidade dele está que ele é causado pelas estruturas sociais, objetivas, que agem sobre o sujeito ali, sobre as pessoas. Né? Aí, as estruturas de dominação. Em alguns lugares ela é muito violenta, sabe? Do que em outras regiões é menos. Mas no sertão ela é muito dura, porque há um isolamento muito grande, né? Quer dizer, muito longe de ter um hospital, uma escola, né? O Bolsa Família trouxe uma amenização desse sofrimento ao construir centros de saúde, mas ainda precisa construir muito mais. Os hospitais serem mais próximos, ou ter medicina que vá até as casas, como é em alguns países, né? Ou como são em Um médico alguns de países. família que faz as visitas e vai Isso, acompanhar a família toda, né? que podia evitar certas hipertensões em gente de 30 anos. Né, hipertensões arteriais em gente de... E talvez cuidar um pouco, ver como é que pode evitar as depressões em gente tão jovem. Então, acho que é uma questão que os psiquiatras podiam sugerir caminhos. Então, esse sofrimento ele é diferente do sofrimento de uma pessoa de classe média que tem problemas psíquicos de ordem área. Nós chamamos até uma ordem, fizemos uma ordem, sofrimento de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, né? Por quê? Até porque ele tem essas características específicas, né? O ambiente é muito importante, as estruturas de poder que agem sobre essas pessoas é muito importante. É só ficar um pouco na fila do SUS bem cedinho e ver como é que as pessoas são tratadas. Valquíria, queria retomar um ponto que você mencionou aqui, né? Essa questão do sofrimento ao longo da infância. Que é uma coisa muito cortante quando a gente lê o livro, né? Os relatos, por exemplo, da Fátima, né? Ela conta das surras do pai, das proibições todas, né? Não poder aprender a andar de bicicleta, não poder ir ao baile. Depois que ela se casa muito jovem, né? Ela passa, como vocês escrevem, de uma dominação masculina para outra dominação masculina, né? Mas enfim, esses relatos sobre a infância, eles são muito cortantes, né? E a gente sabe hoje, com todas as pesquisas, né, a importância da infância na formação das pessoas, na influência ao longo, né, de todo o resto da vida. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como esse sofrimento infantil, que é muito específico, né? E quando a gente lê, a gente sente essa coisa que é muito, muito específica, muito dura, né? Ele molda a vida dessas pessoas, ele reverbera ao longo da vida dessas pessoas, né? O que vocês recolheram, né, encontraram em relação a isso? Nós recolhemos, como você bem percebeu, que as infâncias são muito sofridas e que o sofrimento infantil tem a sua especificidade, né? Porque é uma pessoa adulta que bate numa indefesa. E aqui eu vou fazer só um parênteses. Quando a gente leu Infância, do Graciliano Ramos, tem um capítulo que é absolutamente terrível, que se chama O Cinturão. É assim, o pai, de uma hora para outra, pega o cinturão, que é de couro, com aqueles metalzinhos, e ele está num canto, o Graciliano, ele tem 8 ou 9 anos, e o pai começa a bater nele, e ele não sabe por quê. Ele até termina esse conto, esse relato, dizendo: foram as minhas primeiras experiências com a justiça. Eu não tive defesa, eu não tive acusação, é meu filho, eu posso bater a hora que eu bem entender. E aí nós ficamos lendo, o Graciliano, e anotando os vários sofrimentos que ele teve de violência na família. E o dele era da mãe e do pai. Os da mãe eram até mais violentos, porque não só ela batia, como ela mandava pôr sal. E aí nós começamos a ver que elas estavam tendo, de uma certa maneira, os sofrimentos semelhantes. Alguns muito parecidos. O pai jogar tijolo
chega enfurecido, jogava tijolo, jogava o que visse pela frente. Se ia matar, machucar fortemente, não era problema. Não pensa nisso, não pensa nas consequências disso. Então elas contavam muito disso, né? E todas apanharam e batem também nos filhos. Aí eu disse, mas a senhora bate? A senhora está se queixando do seu pai? Ela disse, agora eu parei de bater. Eu parei, agora eu não bato mais, agora eu tento conversar. Aí ela disse, mas é que o meu pai e eu também acabei entendendo que educar era bater. Então, esse sofrimento infantil, ele chega a ser muito violento. Não só de surras com coisas cortantes, com cintos de couro, com um pedaço de pau. Você viu, né, o depoimento dela, pedaço. Ele jogava qualquer coisa, pedaço de pau, tijolo. E isso é muito comum. É mais comum do que eu me imaginava nessas alturas da história. Que fosse uma coisa. Mas aonde elas vão aprender? Quem as educa? Quem as forma? O Estado, elas são a famosa frase da Hannah Arendt, né? Povos sem Estado. Né? O que elas conhecem do Estado? A polícia, né? Só o lado terrível do Estado. Então, agora que começava uma mudança, mas ainda falta alguém que diga: olha, não pode bater em criança. Não pode fazer a criança trabalhar tantas horas carregando peso como as crianças trabalham. Mas ela depois conta que ela vai para a maternidade na garupa da bicicleta do marido, tendo já as contrações do parto. E ele tendo que parar a bicicleta para ela gritar de dor. Aí chega lá ainda a ser maltratada pelas enfermeiras. De dizer para ela assim, olha, se você continuar gritando desse jeito, te põe lá na rua. Você morre lá na rua. Então, esse tipo de violência, eu vi, presenciei, acho que eu conto no livro, o Estado não treinando adequadamente seu funcionário, torna-se, desse jeito, mais um elemento de sofrimento. É muito interessante isso, né? Porque parece que vocês apresentam esse retrato de um universo muito brutal, muito violento e que se retroalimenta, né? Isso também está sempre presente no livro, né? Um ciclo que se repete, a violência na infância, por exemplo, né? Você apanhou quando era criança, você vai bater quando você for mãe, coisas desse tipo. Isso, acho que é essa sensação que dá uma impossibilidade de que as coisas vão mudar porque as influências externas não conseguem chegar, né? Vocês falam, por exemplo, na história de vida dessas pessoas, né, um horizonte psicológico muito restrito, que é o que a vida pode ser, como que a vida pode ser diferente, né? Como eu posso criar os meus filhos de uma forma diferente, como eu posso ter uma relação conjugal diferente que não seja isso, porque são sempre as mesmas referências e aquele ciclo se repete. Então eu queria te pedir para falar um pouco sobre esse aspecto, né? Como essa falta de um horizonte um pouco mais alargado, de outras referências, de alguma maneira prendem, né, essas pessoas nessa situação e fazem os ciclos se repetirem, né? Fazem porque não tem muito jeito. Ou você teria um investimento estatal muito grande, por exemplo, na construção de centros de encontro. Por exemplo, no Crato tem a Violeta Arraes, há muito tempo atrás, fez um super teatro. A Violeta pensou, aí claro que elas não vão. Ninguém tem uma pessoa que diga, olha, uma peça assim, que tipo de peça dá para fazer para elas? Que tipo de filme, mesmo no lençol? Então, elas estão fora desse universo. E a família, agora a igreja, para muitas, a igreja que ocupa quase todo o espaço retórico delas, que o espaço normativo, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Então tem mais um elemento de carência atuando de forma religiosa, mais um elemento de interferência no corpo delas. Não pode cortar o cabelo, não pode usar saia, não sei de que jeito. E aí é um universo que você não pode discutir, né? Porque é religião. Mas a questão do futuro é muito impressionante, né? O futuro para elas só vai melhorar pelos filhos. Elas estão fora. Elas já sabem que estão fora. Se forem se alegrar na vida, vai ser pelo sucesso dos filhos. Então, é muito comum você chegar na sala delas, quando a casa é mais ou menos organizada, ter uma foto de alguém com um diploma. Aquele chapéu, assim. Isso é muito importante. No caso dela, ela tinha uma filha, assim.
Então, dois filhos na universidade de universidade pública, de cota, né? Nossa, isso é o máximo, porque ela está fora. É, o governo argentino fez uma experiência em Mendoza que deu muito certo, que era assim, a escola novamente, na mesma hora em que as crianças saíam para a escola, em tempo integral, a mãe também saía para voltar a estudar. E foi um sucesso. Só que eu descobri lá em Mendoza que as moças que voltavam, as mães que voltavam a estudar, já tinham o ensino médio. Olha a diferença já de país. Aqui elas são analfabetas. Na Argentina não tinha ainda, ou se tem agora, mas não tinha. O analfabetismo, o Sarmiento já tinha resolvido lá no final do século XIX, né? Quando ele governava, dizia governar e construir escola e formar professores. Mas aqui não. Aqui a escola continua sendo, melhorou muito, porque as crianças andavam quilômetros para ir para a escola, a pé, correndo todos os perigos que você possa imaginar. Tem que atravessar a ponte que caiu, rio. Agora, acho que fez uns ônibus, que chama o caminho da escola, eu acho. O ônibus pega as crianças, leva, depois traz de volta. Então, diminuiu muito os acidentes. Claro, imagine criança de 7, 8 anos andando quilômetros. Quer dizer, então, a escolaridade é prejudicada. A escola é de nível inferior, porque quem é que vai dar aula no sertão se não tem biblioteca, não tem isso, não tem aquilo? Então, é uma construção de país que a gente não fez. Né? Nós não fizemos e nem nos preocupamos muito. E então, quando você pergunta do futuro, elas dizem, quase todas dizem, não, eu não tenho mais esperança. Eu tenho esperança que meus filhos tenham uma vida melhor. Quer dizer, o futuro é muito concreto. Eu estou fora dele. Pode ser que meus filhos tenham. E a que você atribui essa resignação, né? Porque parece que tem um pouco essa exaustão, não é? De uma vida que é exaustiva, né? Que é uma vida... o Bolsa Família mudou um pouco isso, só dá uma renda garantida todos os meses, mas que todo dia é um dia que se repete para sobreviver, né? Para ter comida, para ter água muitas vezes, para cuidar da família, todas as tarefas. Por um lado isso, por outro lado esse discurso que diz, se você é pobre, a culpa é sua, né? É um pouco as duas coisas, como que você Olha, enxerga? essa a culpa é minha é muito recente. É porque é uma coisa religiosa, né? Quer dizer, Deus. Agora, a pobreza é para elas um destino. A minha avó foi pobre, a minha bisavó. É muito comum quando eu pergunto assim, da onde a senhora veio? Qual é o deslocamento espacial, né? É muito pequeno, sabe? É quase ali mesmo. Morou a bisavó, a avó. E a memória das mulheres é sempre referida a sofrimento. Minha bisavó teve não sei quantos filhos, aí elas contam uma história que parece que nem aconteceu lá, eu andei tentando ver de onde elas contam muito essa história, que nos anos 30, uma mulher morreu de parto gritando mais de 40 horas sem parar, e que a cidade nunca esqueceu os gritos dessa mulher. Essa história, elas ouvem desde os anos 30. Eu nem sei se ela é real, mas pode ser que seja real mesmo. Isso torna o sofrimento delas muito vivo, sabe? É um sofrimento na carne, né? É um sofrimento no corpo. Eu não tive, ou elas escondem um pouco, a coisa da violência do marido. Surras. Elas só dizem assim, eu ouvi falar que tem uma mulher aí que apanha do marido. Nunca são elas. Eu acho que tem um certo pudor em falar nisso. Aí sim se sentir culpada. E mesmo a violência sexual, né? Pelos relatos você imagina, né? A sexual você já imagina. Mesmo essa, eu dizendo para uma delas, mas não dá para conversar com o marido em tais e tais circunstâncias. Ela disse assim para mim, mas a senhora acha que a gente pega a gravidez do marido? Eu fiquei meia assim, digo, sim, na relação sexual. Ela disse, não, pega no sangue. Eu estava dando uma entrevista outro dia, a pessoa disse, será que não é a história da AIDS? Eu falei, não, elas nunca me falaram nisso. Acho que não é uma doença que entrou naquele universo. Pelas razões óbvias, né? Mas
Você vê, ela olhou para mim como se fosse assim, nossa, essa aí não sabe, né? É professora e tal, e não sabe. Mas ela falou com uma convicção, quando eu disse, não, dona fulana, é assim, assim, eu tive que dizer para ela, é assim, 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 assado. Aí quando eu pergunto da violência, eu entrevisto quase 4, 5 vezes a mesma pessoa, né? Aí eu digo assim, não, é assim, assim. Ela falou assim, sobre a violência do marido. Ela disse, ele já tentou me jogar coisas. Aí eu consegui correr, peguei um ferro e disse, se você se meter, eu te quebro com esse ferro. Aí nunca mais ele tentou. Aí a valentia era dela, sabe? Ela vai contando as audácias dela. Aí, bom, a última entrevista com essa mulher, né, que foi 19 já, ela estava muito silenciosa, porque ela é falante. Ela não é falante no início, depois ela se torna. E ela é engraçada. E aquele dia, eu cheguei, ela não estava, porque estava em Recife. Aí marquei, falei, não vou voltar para São Paulo sem entrevistá-la. Esperei, voltei, ela já estava assim com um batonzinho, bonitinha, ela até bonitinha. Aí ela disse assim, foi a minha mãe que pagou, já achando, me pedindo de satisfação, né? Não foi com o dinheiro da bolsa. Eu disse, mas que bom. O que que a senhora foi ver em Recife? Ela disse, é muito pouca. Eu fui rezar no túmulo do Frei Damião. A viagem de não sei quantas horas de ônibus para rezar no túmulo do Frei Damião. Aí eu disse, e aí a conversa, ela estava muito silenciosa, mas ela tinha assim alguma coisa que dizia, ela vai me contar alguma coisa. Ela tinha ido pela primeira vez na Marcha das Margaridas. Aí ela ficou, foi assim uma revelação para ela. Ela disse, elas falaram para mim que elas estão lá para lutar pelos seus direitos, pelos nossos direitos. Eu falei, nossa, dona fulana, que coisa boa. Ela falou, além do que elas são muito alegres, porque você sabe, a Marcha das Margaridas é uma coisa muito alegre, cantam, dançam, né? E ela nunca tinha visto. Então, quando ela entra em contato com, que foi um pessoal da Igreja Católica que convidou, levou, pagou o ônibus, que ainda tem no Nordeste alguns resquícios da Igreja Progressista, né? Muito raros. Aí a outra coisa foi, ela, mesmo assim, eu dizia, Dona Lourdes, você está querendo me contar alguma coisa? Já é a quarta vez que eu venho visitar a senhora e tal, porque o nome dela real é Lourdes. Aí ela disse, ela começou a chorar. Teve uma crise de choro. Eu também chorei junto. Aí ela disse assim, sabe, o meu filho se tornou alcoólatra. Ele se separou e trouxe o filho dele aqui para eu criar. A senhora já imaginou eu ainda criar? Ela teve 7 filhos. Agora criar essa criança. Eu digo assim, mas a senhora conversou com ele que não é bom ele é o médico? Eu falo todo dia para ele ao médico, para ele se tratar. Ele diz, mãe, a única coisa no mundo que eu gosto é de pinga. Não gosto de mais nada. Aí ela chorava, mãe. Não gosta nem do filho. Você percebe? Quer dizer, então, a afetividade também, ela não é, sabe, ela é prejudicada. Porque se ele diz que a única coisa que ele gosta do mundo é a pinga, porque a pinga põe ele num outro estado, e que ele não gosta nem do filho, ele gosta mais da pinga do que do filho, ela não se conformava com esse pecado dele. Então, é uma vida assim, sabe? É uma vida. Já escrevi carta para os governadores e fiz um monte de coisa. Mas não dá, né? Tinha que ser um movimento assim, meio da sociedade civil grande, assim, olha, não queremos mais ter analfabetos e gente vivendo nessa situação. Elas têm que ter uma escola legal. Se o tempo integral pegar, já melhora muito. A Bolsa Família já melhorou muito. Se você vai no Nordeste hoje, você vai ver que toda casa tem uma antena parabólica e uma cisterna. Porque tem um capítulo especial, que é passar sede, que é descrito por todo mundo e descrito por elas também, né? O que é não ter água. E ver as crianças chorando de sede. Então você tem um sofrimento que podia ser evitado, tanto é que foi. Ao ter torneira, ela foi me mostrar a torneira saindo água como se fosse um acontecimento.
né? São esses pequenos. Agora, falta muita informação nutricional. As crianças estão ficando muito gordas, porque comem muito carboidrato, porque é mais fácil, mais barato, né? Não sabe, por exemplo, que pode comer no quintal, fazer uma horta. Não tem essa instrução. Então, eu acho que a festa que a Bolsa Família foi uma festa para elas, né? Mesmo repetindo o Cazuza, uma festa pobre, mas uma festa, né? Tem uma discussão super interessante no livro, né? Que é essa ideia de que as pessoas elas estão tão imersas ali na sobrevivência diária que elas têm dificuldade de construir uma subjetividade, uma personalidade, e isso reverbera para a dificuldade de construir um sujeito coletivo que vai se organizar politicamente e que vai reivindicar que esse tipo de coisa, né, que é tão óbvio, né, que ninguém deveria passar fome, que todo mundo deveria ter uma torneira em casa e coisas do tipo, seja a realidade para todo mundo, né? Queria que você refletisse um pouco, né, qual que é a perspectiva para a nossa democracia, pensando nessa situação, nesse estado de coisas, né, desses milhões de pessoas que não conseguem, ter uma dificuldade imensa em se organizar politicamente, reivindicar e se colocar como sujeitos nesse jogo político, né? Onde isso nos deixa, né? Olha, eu acho o seguinte, o que nós chamamos hoje, né, e sempre foi assim, a nossa intenção era entender essa impossibilidade de se transformar num sujeito demandante de direitos. E ele só se torna demandante de direitos se ele se organizar. Então, no nosso livro atual, tem a história do seu Batista. É um homem negro que foi um sindicalista. Aí a gente fez isso de propósito. É outra cabeça, é outra história. Quer dizer, sabe? Quer dizer, esse debate muito longo, esse debate na história do pensamento, né, sociológico, filosófico, que é o nascimento da consciência, né? Como é que você tem consciência do mundo objetivo e sem como chamavam os filósofos, as trevas das cortinas que a sociedade mesma produz, né? Ou às vezes através da religião, de certas retóricas, né, que o Estado cria, o discurso do Estado, como dizia o Bourdieu, né? Você vê que os políticos tradicionais e não cívicos, eles fazem as maiores barbaridades falando em nome da democracia, do povo, né? O povo, que eles sequer se dão conta, sequer estão preocupados. Então, eu acho assim, sabe, que a própria classe média não tem consciência, ela tem ódio do Bolsa Família. Ela acha que é um bando de vagabundos. Eu já tive essa experiência. Não eu, assim, eu fui a Brasília uma vez para comemorar, a convite do governo, os 10 anos do Bolsa Família. E tinha lá uma cerimônia num lugar lá, Brasília para mim é muito confuso, lugar, aquela. E eu fui de táxi, eu e a Melinha com. O chofer de táxi gentilíssimo, delicadíssimo, explicando como é que ia no lugar. Aí quando ele chegou e viu aquela gentarada, ele falou, mas o que está acontecendo aqui? A Melinha, eu não ia dizer. A Melinha disse assim, é a comemoração dos 10 anos do Bolsa Família. Ele mudou completamente. De gentil, ele passou a ser de uma estupidez conosco. A Melinha tentou explicar, eu desci do carro, falei, Melinha, não vai explicar, para. Ele já começou a dizer, vocês estão comemorando que esses vagabundos, esse governo vagabundo, que dá dinheiro para vagabundo, como é que você vai interagir com um sujeito desse jeito? E é um chofer de táxi, mas não é só chofer de táxi, eu moro em prédio de classe média alta. Eles têm ódio. Quando a gente pergunta para os maridos assim, e o senhor, como é que o senhor consegue trabalho? Eles dizem lá no Nordeste, aquilo que nós chamamos de trabalho, como é que a gente chama trabalho de vez em quando? Bico. Eles chamam de beliscão. Porque tem toda uma linguagem que você tem que ir aprendendo com o tempo, né? Que não é igual ao nosso, né? Eu perguntei, o que o senhor trabalha? Ele disse assim, de beliscão. No começo eu fiquei olhando para a cara dele. Como assim? Aí ele viu que eu não estava entendendo. Não sei por que ele chama de beliscão, né? Aquele beliscão você leva de vez em quando, sei lá. Aí o meu marido estava junto e falou assim, e o senhor ganha quanto? Ele chama malhar o feijão, que é com uma vara, você vai bater todo o feijão para tirar da fava. Daí ele falou assim, R$10. Por dia. Por dia. Só que de vez em quando. Não é assim, todo dia é certo esse trabalho.
Ele falou, ela ganha muito mais que eu. Ela é mulher, né? Com a Bolsa Família. Então, eles também sabem agora que você pode ter uma vida melhor com mais dinheiro na renda familiar. Que melhorou a comida, melhorou a casa. As primeiras vezes que eu entrevistei, em 2006, não tinha onde eu sentar com o gravador. Eu tinha, às vezes, que sentar na cama do casal. E eles envergonhadíssimos. Aí, quando eu voltei em 2007, 2008, já estava lá, sofá na sala, uma certa dignificação da vida deles. Que é ter uma casa que pode uma pessoa chegar, ó, sente-se, né? Uma até me ofereceu café, porque ela tinha comprado, pela primeira vez, cama de verdade. E eu disse assim, como assim cama de verdade? Como é que a senhora dorme? Ela disse, a gente dormia tudo no chão. Agora eu comprei colchão de verdade, está todo mundo dormindo na cama. Eu consegui comprar. Então, sabe essas coisas assim, tão básicas, que é um tipo de injustiça que é quase indescritível, né? Num país tão rico como o Brasil, né? Então é isso, sabe? Quer dizer, elas têm essa experiência muito dolorida da vida, que eu percebi que quem tem essa experiência não tem muita esperança, sabe? Aí você entende a religião, a adesão à religião, a outra vida. Lá você vai. O discurso agora mudou. Agora, assim, não, eu não sou pobre. Porque, não, mas como assim a senhora não é pobre? Uma outra, essa foi uma entrevista inacreditável. Ela disse assim, porque eu tenho Jesus no coração. Eu disse, sim, mas a senhora tem a bolsa, né? Disse, mas foi Jesus. Eu digo, como assim? Ela disse assim, eu tenho certeza que foi Jesus que soprou no ouvido do Lula. Eu falei, será que não foi assim uma política de um determinado jeito, diferente? A outra falou assim, não ouça ela, porque ela é muito burra. Eu falei, não, a senhora não deve falar assim. Ela disse, não, ela é burra. A senhora vê se pode achar que foi Jesus que assoprou no ouvido do presidente? Então tem esse tipo de situação que você tem que administrar com muito jeito, né? Então, você sabe, você tem... E tudo isso, essas carências todas, de todas as ordens, que você veja, se eu estou falando, você vê que é uma carência de civismo, é uma carência de qualquer ideia de protagonismo político. A política, para eles, é uma coisa completamente abstrata, são as pessoas. E que valem são as pessoas. E aí, como é que você vai dizer que não são as pessoas? Né? Que também as pessoas, sim, importam, mas importa se elas têm um programa político X, um programa político Y, etc. Né? Isso tudo é muito abstrato, porque as histórias, a vida delas, da avó, da bisavó, do vizinho, da cidade, da localidade, é tão precária. Essa precarização, esse conjunto de precarizações, não pode formar uma subjetividade esperançosa, né? A vida não, ali é dura, né? É muito dura. Bom, a gente precisa encerrar, então, para recapitular, a Valquíria Leão Rego é coautora com Alessandro Pinzani de Vidas Roubadas, Sofrimento Social e Pobreza, que acaba de sair pela editora Unesp. Valquíria, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme conversar com você. Foi um prazer também falar com você. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Lucas Monteiro. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, fique à vontade para me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail, eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá. Na Faculdade SESI de Educação, a escola é sua segunda casa desde o primeiro dia. Com a residência educacional, você molda sua carreira na prática. Saiba mais em faculdadesesi.edu.br.